Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas San aqui. Bom galera, hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre esse livro incrível aqui, ó. Tá pegando tudo, Davi? Tá. É o Graça Transformadora do Luciano Subirá. E cara, foi muito incrível o dia que eu conheci o Luciano. Vou deixar aí a fotinha aí pra vocês verem. E talvez eu deixe também na thumbnail do vídeo. E ele até deu um vistinho aqui, ó. Vê se dá pra ver, Davi, escrito aqui, ó, para Lucas. Ele escreveu aqui. E, cara, foi muito incrível, porque eu conversei algumas coisas com o Luciano. Ele compartilhou a história de conversão dele, de que quem tomou a iniciativa, se eu não me engano, foi o pai dele, porque parece que o vô dele se suicidou. E o pai dele foi o primeiro a se converter na família dele. E, por consequência, depois ele se converteu. E depois do legado dele veio o Israel Subirá e tem a família Subirá que a maioria de vocês conhece. E o Luciano, ele tem sido grande referência não só para mim, mas para nossa nação, para nossa geração. Ele tem compartilhado muito do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, e ele tem vários livros, porém tem outros livros também que eu vou querer muito ler e ser mais edificado. Mas esse aqui é o primeiro livro do Luciano que eu li. E, cara, ele mesmo fala que esse daqui é uma das maiores obras que ele já fez, porque é meio que um compilado de muita coisa. Tanto é que ele tinha muito receio no início de fazer vídeos curtos, por exemplo, no canal do YouTube dele. Se você quiser pesquisar, tem o canal da Orvalho.com, que é também uma criação dele, e tem também Luciano Subirá, que é onde ele posta algumas pregações e algumas coisas. E antes dele, lá no canal dele tem uma série chamada Sub-12, onde ele compartilha alguma mensagem por volta de 12 minutos. E essa ideia foi do Isra, que é o filho dele, Israel Subirá, que eu também já trouxe vídeo sobre ele aqui, quando eu conheci ele. Dá uma olhada aqui no card ou nos vídeos, que vai estar lá o vídeo lá, eu compartilhando um pouco do livro do Israel Subirá, que é o Mate e o Dragão. E o Luciano, ele foi muito abrangente, principalmente essa coisa de compartilhar as coisas de Deus, pregação, conteúdo, etc. Então uma vez o Israel chegou para ele e falou: pai, o senhor tem que fazer também um pouco de conteúdo mais curto, né, mais rápido. E ele ficou meio com receio, ele chegou a falar: poxa, Israel, eu não vou fazer isso, eu não quero dar comida para quem não quer comer, né? Porque ele só compartilhava as pregações de 1 hora e etc. Ele não queria fazer coisa mais rápida. Então Deus usou Israel e mostrou para o Luciano uma passagem que está escrito que a palavra do Senhor, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu acho esse versículo e eu compartilho com vocês. Que diz assim, que tem que estar escrito as leis do Senhor nos lugares, ao ponto de, se uma pessoa passar correndo, ela consiga visualizar e ler aquilo. E o Israel compartilhou isso com o Luciano, e ele falou: você me convenceu. E foi aí que ele criou o Sub-12. E hoje eu vim trazer um pouco para vocês do quanto eu fui edificado por esse livro, que é o Graça Transformadora. Então vou pedir para você já se inscrever, caso você é novo por aqui. Compartilha bastante esse vídeo com seus amigos. Pede para todos que vocês conhecem, da célula, da sua igreja, ou seu amigo que precisa conhecer um pouco mais de Deus. Pede para se inscrever no canal, que a gente traz bastante conteúdo bacana aqui para vocês, de diversos temas, diversos conteúdos. Então já deixa o seu like agora para ajudar, para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas, e ativa o sino para todos, para você não perder nenhuma novidade. É isso aí, vamos lá? Se inscreve aí, hein? Se inscreve para ajudar a gente. Bora lá pro vídeo. Bom, galera, esse vídeo aqui, em resumo, ele vai falar sobre o poder da graça do Senhor. Ele vai falar muito sobre que a graça do Senhor não é simplesmente só um perdão para os pecados que a gente já cometeu, mas ela é uma força capacitadora para que a gente nem venha cometer esses pecados. Então, a graça, ela é um poder, sim, que a gente acessa depois que a gente cai, depois que a gente erra, mas também ela é um poder que ajuda a gente a nem precisar cometer esses pecados. É um poder que nos ajuda
a, na verdade, vencer as tentações para não chegar a pecar. E uma das coisas que é bem interessante é que esse livro também vai abordar tanto as leis do Antigo Testamento quanto as coisas do Novo Testamento, porque muita gente entende as coisas do Velho Testamento, as leis, etc., como abolidas, ou seja, coisas que não valem mais. E é um entendimento errado, porque essas coisas não foram abortadas. Na verdade, essas coisas só foram cumpridas, né? Tudo aquilo que estava no Velho Testamento, ele só teve meio que um prazo de validade até Jesus vir aqui na Terra. Então, quando Jesus veio, ele não aboliu a lei, ele não jogou fora, não descartou tudo aquilo do Velho Testamento. Na verdade, ele só cumpriu e cessou nele tudo aquilo. Tanto é que ele vai dizer que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E o Novo Testamento vem aí a graça do Senhor, e vem aí o ID, vem aí o Evangelho e as boas novas. Porém, tem dois extremos. Tem um extremo da galera que é muito legalista e também tem um extremo da galera da hipergraça. Ambos os lugares estão errados. Porém, o lugar certo é o centro, é o caminho, que é Jesus. Que Deus, ele não é legalista, e Deus também não leva as coisas para libertinagem. Então, uma das coisas que é bem importante que o livro aborda é sobre isso. E teve uma parte aqui que foi muito legal que eu marquei. Tem muita coisa que eu marquei, porém não dá para compartilhar tudo com vocês. Tanto é que eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. Se você quer adquirir ele, cara, vale muito a pena, vai te edificar muito. Seja você pastor, seja você líder, seja você jovem. Cara, independente da sua idade, esse livro vai falar muito com você e vai edificar muito a sua vida. E o bacana é que esse livro ele é um compilado de muitas pregações do Luciano, muita coisa boa. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou compartilhar só mais algumas coisas com você. Vai ter uma parte aqui que ele vai falar sobre a santidade progressiva. Que ele vai falar, se eu não me engano, da porta, do caminho e do alvo. A santidade progressiva são 3 etapas. Então, isso foi uma das falas que mais abriram muito a minha mente, que é referente à santidade. Porque a santidade, a gente tem a santidade inicial, que é quando a gente aceita Jesus, quando a gente se batiza, que aí a gente tem uma santificação, na verdade, né? Santificação inicial, que os nossos pecados que a gente cometeu, a gente é perdoado. E tem a santidade progressiva, que é a nossa santificação no nosso dia a dia, né? Que é a nossa transformação, aquela luta para largar os maus costumes, vencer os pecados de estimação, vencer ainda aquelas coisas que a gente precisa ser mudado. Ou seja, a gente vai estar a nossa vida inteira aqui na Terra se santificando, lutando contra essas coisas, deixando essas coisas para trás e melhorando dia após dia. E tem também a santificação final, que é o alvo. A santificação final é quando Jesus voltar, que a gente vai receber um novo corpo, a gente vai receber um novo nome, e então o pecado ele não vai mais existir. Então ele vai abordar bastante no livro nessa questão de que no início desse processo, quando a gente recebe essa primeira etapa da santificação, a gente é livre da condenação do pecado, que quando a gente se batiza, aceita Jesus, a nossa condenação do inferno, da ira de Deus que a gente merecia, ele é tirado de nós, essa condenação, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do que Jesus fez na cruz por nós. Ou seja, a importância de a gente se batizar nas águas é disso, quando a gente se batiza, a ira de Deus sobre nós, Jesus ele toma esse lugar, em nosso lugar, e ele recebe a ira de Deus. Então por isso que é muito importante você se batizar nas águas. Tem muitas pessoas que ficam com receio de se batizar, porque falam, eu não estou pronto, eu tenho que largar isso, largar aquilo. Está errado, porque Jesus ele não fala para você largar isso ou aquilo. A palavra do Senhor só fala, se você crê em mim. Jesus pergunta se você crê nele. Se você fala que sim, se você está falando que sim, já era, você já pode ser batizado. Ele não exige que você largue isso ou aquilo. Ele só precisa que você creia nele. Se você crê em Jesus, então você já está pronto para ser batizado. E depois a segunda etapa, que vem a santificação progressiva, ele vai nos livrar do poder do pecado. Ou seja, todos os pecados que a gente comete, infelizmente, eles são pecados que a gente pode vencer.
mas a gente continua caindo em alguns deles por falta talvez de entendimento, talvez por falta de o nosso amor ainda não ser no nível suficiente, mas o poder já nos foi dado. Ou seja, tem uma pregação também que eu gosto muito do Luciano, que ele vai falar sobre o amor de Pedro por Jesus, que quando Jesus chama Pedro, ele fala que iria amar Jesus, mas ele não falou que ia amar Jesus ao ponto de dar a vida, porém, quando chegou num momento difícil, ele negou Jesus. Porém, no final da vida de Pedro, ele fez aquilo que ele disse que faria, que ele morreu por Jesus. E eu estou falando aqui bem resumidamente, mas aí deixa nos comentários se você já conhece tudo isso que eu estou falando, se você quer conhecer, como é que você acha, etc, tá bom? Então ele vai falar assim sobre o nosso amor pode crescer. Então essa segunda etapa, onde a gente é livre do poder do pecado, é também uma etapa onde que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito pecado que a gente cai porque a gente quer. E também tem muitos pecados que a gente não vence porque a gente ainda não buscou crescer na graça, no conhecimento, fazer com que esse amor nosso por Jesus venha crescer. E no final, que é a terceira e última etapa da santificação, vai ser a gente vai ser livre da presença do pecado. Quando a gente receber um novo corpo, um novo nome, não vai existir mais a presença do pecado para nos encher o saco. Então, aí não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Eu compartilhei aqui um pouco de coisa com vocês sobre o livro, sobre algumas coisas que eu tenho aprendido muito com o pastor Luciano Subirá. Se vocês quiserem outras coisas que eu venho compartilhar com vocês, porque tem muita coisa ainda para compartilhar com vocês, porém para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pedir para você já deixar o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente, ativa o sino para todos para não perder nenhuma novidade e também compartilha bastante com seus amigos para ajudar a gente. Dá uma olhada na descrição que eu vou deixar o link dos livros, tanto esse como também outros livros que me edificou bastante. É isso aí, dá uma olhada no vídeo que eu vou sugerir para vocês e até a próxima. Falou!